Então vamos lá para o nosso exemplo aí, utilizando a planilha de cálculo, para a gente executar aí o cálculo de uma média e desvio padrão. Então o nosso exemplo diz aí que uma construtora quer entender aí qual seria o tamanho ótimo de uma garagem, né, para um segmento de prédios lá da empresa dela. Tá? E aí então ela coletou o dado aí de 20 carros, dados de comprimento e largura, de 20 carros, para entender aí qual dimensões seriam as melhores para ela aplicar nos projetos delas. Beleza, então primeira parte de um processo, né, estatístico é a gente ter os dados, coletar os dados. E, do meu ponto de vista, é a principal parte do trabalho. Por quê? Porque o resto é tudo consequência desses dados. Se você coletar dados ruins, você vai ter uma análise ruim. Se você coletar dados bons, você vai ter uma análise teoricamente boa. Então, a parte de coleta de dados é a parte mais importante. Então, tenha certeza que quem vai fazer a coleta de dados sabe fazer a coleta, sabe manusear os instrumentos, se precisar de instrumentos calibrados, se o instrumento consegue medir aquilo que você quer ver, enfim. Mas isso é assunto para outra videoaula. Então, basicamente, vamos fazer então o nosso primeiro parte aí, que é fazer a coleta de dados, tá certo? Então vamos lá. Beleza, então a gente já fez a coleta de dados, então nós temos 20 carros, 20 coletas de dados de comprimento e largura. Tá? Então agora é só automatizar o processo, né? É só fazer o computador trabalhar pela gente. Então a primeira coisa que nós queremos descobrir é a média. Tá? Então, como a gente já viu, a gente pode, então eu vou utilizar o LibreOffice, mas vocês podem usar aquela planilha que você melhor preferir trabalhar. Tá? Então, para eu calcular a média, eu posso colocar igual aqui e já começar a escrever média, né, se estiver em português. Então, só dar um Enter, ele já vai selecionar a média. Então, eu seleciono aqui meu conjunto de dados que eu quero fazer a média e dou um Enter. Tá? Então, aqui ele me deu que a média do comprimento aí dos carros medidos aí deu 73,7 milímetros. Tá? Então, beleza. Então, vamos calcular a média para a largura. Eu poderia pegar apenas aqui e arrastar para o lado, né? Ele já faz a mesma média aqui desse conjunto de dados. Ou eu posso aqui também, uma outra opção, para quem ainda não está habituado a usar planilha de cálculo, poderia vir aqui no assistente de função. Tá? Vai então aparecer todas as funções disponíveis aí na sua planilha de cálculo. Tá? Então a gente pode procurar pela média, né? Média aqui. Então ela já me dá o conjunto, pede para pegar o conjunto de dados. Então, é esses caras aqui, esses 20 dados, tá? Dá um OK, né? Cria esse cara aqui. Então, só para quem não tem habilidade, são algumas formas de fazer a média. Desvio padrão, tá? Também, dependendo aí de qual software que vocês estão utilizando, ele pode estar escrito de uma forma, pode estar escrito em inglês, né? Se fosse em inglês, seria Standard Deviation, enfim. Se você não sabe como que está descrita a fórmula para desvio padrão, podemos ir lá pelo assistente de funções. Tá? Então, podemos procurar aqui na fórmula, o meu está em português, então, desvio, tá aqui, ó, né? Desvipad, né? Calcula o desvio padrão com uma base em uma amostra. Então, vamos selecionar esse cara, duplo clique, vou pegar a minha faixa de amostras, tira a média, né? OK, então, tá aqui, o desvio padrão dessa minha população de dados aqui para comprimento foi de 5,75. Posso fazer aqui para o outro lado, né? Para largura, então, foi 1,80. Então, é uma forma rápida usar a planilha de cálculo,
Imagine se nós fizermos aí a média que é um cálculo simples, né? Somar 1 por 1 aqui e dividir por 20, né? Ia dar um trabalho aí, né? Fenomenal aí para fazer todos esses cálculos e chance de erro bem grande. Desvio padrão, imagine, então tem que pegar cada medida dessa, subtrair a média, elevar ao quadrado, fazer o somatório, dividir pelo número de amostras e tirar a raiz quadrada. Então é um cálculo um pouco mais complicado que exigiria bem mais braço aí, calculadora e tempo aí para a gente realizar. Então usar planilha de cálculo é uma boa opção. Tá? Então eu espero ter auxiliado. Tá? Em próximas aulas aí a gente tenta então gerar o gráfico da curva normal, da curva gaussiana, tá certo? Obrigado aí pela atenção e até a próxima.